quase nem acredito no vídeo que está saindo hoje, assim, uma alegria muito grande poder ter conversado com Gessé Andarilho, o escritor do Efetivo Variável, um livro extremamente divertido, dinâmico, que conta a história daquele ano de serviço obrigatório, contado na visão do recruta, na visão do soldado que integra esse efetivo variável do Exército Brasileiro. É um livro divertidíssimo, é um livro com reflexões muito profundas ali nas entrelinhas, assim, que a gente acaba incomodando aquela ânsia que a gente tem de ver as coisas melhorarem na nossa sociedade. E para coroar essa leitura, um bate-papo sensacional com o escritor. Eu acho que hoje eu me sinto muito feliz, nem estou cabendo em mim por poder trazer essa conversa para vocês. Então, fiquem então com a nossa conversa, com o nosso bate-papo. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar os links para compra dos livros dele aqui na descrição do vídeo e espero que vocês desbravem esse universo do Gessé Andarilho com a mesma alegria que eu encontrei. Então, vamos lá, vamos para a conversa. Então tá, é uma alegria muito grande estar contigo aqui, poder conversar. E eu queria que tu te apresentasse, porque assim, às vezes a gente enche as pessoas de adjetivos e aí a gente acaba afastando um pouco de como elas gostam o que elas gostam de ser. Então, quem é o Gessé Andarilho? Eu queria que você falasse, mas já que você não quer falar, eu posso falar. Eu quero saber de ti, assim, hoje tu é um escritor, tu é um ativista, o que tu é hoje, assim, como tu te sente hoje? Então, eu sou um escritor, né, que tem o meu ativismo social embutido entre os meus textos, ali nas entrelinhas, ali eu gosto de falar sobre os problemas sociais, né, apresentar, porque eu vejo a literatura como uma forma de você apresentar um mundo, né? E aí eu apresento o meu mundo, apresento os problemas sociais que tem no meu mundo, apresento as dores e os amores do meu mundo nos meus textos. Então, eu sou escritor, mas eu não nasci escritor, né? Quando eu era mais novo, eu nem gostava muito de livro, não gostava de escola. E aí, depois, com 24 anos, eu li um primeiro livro, um romance que eu gostei muito. O Tu nome do lembra livro qual era foi No o ano? Coração do Comando. Uhum. Lembra? No Coração do Comando, do Júlio Ademir, que falava sobre favela, falava sobre... Era tipo um Romeu e Julieta dentro da prisão. E aí eu gostei assim, do linguajar, vi palavrão no livro, coisa que eu não estava acostumado a ver, enfim, em livros que as pessoas indicavam palavrões. Eu falei, nossa, que maneiro. E depois desse livro, eu comecei a gostar de livro, comecei a comprar vários livros que falavam sobre favela, até que chegou o ponto que eu comecei a ler outros livros também que não falavam de favela, porque só aquele assunto já não me interessava mais. E aí, um belo dia, eu li um livro chamado Zona de Guerra, do Marcos Lopes, de São Paulo. E eu falei, cara, histórias tipo essa aqui eu tenho para contar. E eu decidi escrever meu livro, meu primeiro livro, e depois disso Que foi o foi que Fiel, foi. né? O primeiro. Isso, foi fiel. Eu tive a ideia de escrever esse livro em 2008, mas eu achava que não era tão fácil, que não era possível escrever um livro. Em 2012, eu estava trabalhando no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro, e da minha casa para o centro levava 2 horas de trem para ir, mais 2 para voltar. E aí eu decidi aproveitar esse tempo perdido no transporte para começar a escrever o meu primeiro livro. E aí foi, entendeu? Que maneiro, muito legal. Eu vou te dizer por que eu comecei pelo efetivo. Eu não li o Fiel ainda, mas eu nasci numa cidade que é São Gabriel, tem 3 quartéis dentro da cidade e uma população de 60 mil habitantes. Então, tem quase mais militar que gente. Depois fui morar em outras cidades também, que eram praticamente cidades com uma, uma tradição muito militar, assim, é uma coisa muito, muito forte.
E aí eu vi no livro assim, não, eu já fui numa formatura da ESA, eu tive todo esse contato, então para mim foi muito legal, foi muito gostoso ver esse lado de dentro da história. E eu queria te perguntar se tu foi o EV marrento, se tu foi o que conversava com fantasma, que EV que tu foi nesse exército? Então, eu fui um pouco de cada um deles, né? Fui um pouco do marrento, fui um pouco do que conversava com o fantasma. Essa parada de conversar com o fantasma aconteceu mesmo. Um cara lá do nosso ano lá, ele aconteceu aquilo com ele. E aí eu coloquei isso no texto. Aquela história do cara que também viu o fantasma e abandonou o posto, aconteceu com um amigo meu. Eu que fui pro lugar dele lá, que falei, pô, o cara vai tomar uma punição. Aí eu fui. Mas isso foi em 2001, cara. Tipo, eu lembro vagamente de algumas coisas do exército, né? E essas duas coisas aconteceram mesmo. Eu lembro com detalhes, porque foram coisas marcantes, né? Uhum. Imagina, tu chegar no banheiro, tu vê o cara em cima do muro lá, pô, conversando com uma galera. Tu fala, caralho, que bagulho doido. Não, foi muito divertido, assim, eu fui lendo, eu ria sozinha, assim, a doida lendo e rindo, né? Ó, vou te contar uma coisa aqui que eu não contei pra ninguém. Assim, muita gente sabe da minha história, que eu repeti sétima série 5 vezes, que eu não era bom aluno, coisa e tal. E aí, tipo, um tempo depois, quando eu completar 24 anos, eu tive um sonho que eu revivia várias coisas que aconteceram comigo no Exército. No meu sonho, eu revivia essas paradas. E aí eu achei, né, eu identifiquei meu sonho que aquilo ali era um sinal para eu fazer a prova da ESA, que aquele era o meu destino, voltar para o Exército. E aí eu fiquei um ano praticamente estudando igual um maluco para fazer a prova da ESA. Aí fiz um curso preparatório, ficava em casa fazendo exercício. Enfim, foi um ano que eu parei só para isso. Então, nesse ano que eu me preparei para a prova da ESA, eu não passei na prova da ESA. Eu fiquei por uma questãozinha boba em matemática, coisa de cartão-resposta lá que eu marquei errado. Aí eu fiquei muito puto, eu falei, caraca, eu não passei para a ESA. E aí, depois de algum tempo, muito tempo depois, eu escrevi o Fiel, já tinha lançado o Fiel, já estava já viajando já para alguns países e tal. E aí escrevi o efetivo. E aí, quando eu estava em um dos eventos do efetivo, aí eu lembrei dessa parada. Eu falei, caraca, eu sonhei que ia reviver as histórias do quartel. E bem dizer, eu revivi, não sendo sargento, não voltando para as Forças Armadas, mas foi contando através do livro. E eu só consegui escrever o Fiel porque esse ano que eu fiquei estudando para essa, eu estudei muita coisa de português, de tudo, na verdade. Então, talvez se eu não tivesse me preparado para essa, eu não seria apto para escrever um livro, porque o meu português não era tão bom assim, tá ligado? Que doido, que história maravilhosa. Genial, genial, genial. Hum. No início do livro ali, tu fala sobre o obedecer quem tá com o fuzil na mão, né? Ah, E eu fiquei pensando, assim, acabei criando na minha cabeça uma metáfora quando o jovem, antes de entrar no servir, ele tá ali obedecendo a quem tá com o fuzil na mão. Aí ele entra embaixo d'água, ele tá submerso. E aí quando ele entra, ele dá um respiro. Então ele tem os testes, enfim, ele acaba fazendo todas as atividades do quartel, sendo um cidadão engajado na coisa toda, mas acaba ficando preparado com as armas e com aguentar as humilhações um pouco piores. E aí no final desse ano ele é chutado e ele afunda ou ele boia? O que acontece com esse jovem na tua visão, assim? então, aqui nessa parte do Rio de Janeiro que eu moro, na Zona Oeste, é o local onde tem os maiores números de batalhões, talvez do Brasil, não sei, porque aqui tem muito batalhão. Ah, É uma área militar aqui, que é a Vila Militar. A gente tem Deodoro, Padre Miguel, Realengo, vários lugares, vários bairros onde tem batalhão Santa Cruz, Guaratiba. Então, assim, aqui tem muitos, muitos, muitos batalhões do Exército. E aí, né, nem todo mundo sabe, mas todos os anos, milhares de jovens entram nas Forças Armadas, no Exército, ficam um ano, tem toda essa experiência que o personagem aí teve, que o Vinícius teve, de contato com arma, né, de respeitar quem está com fuzil, toda essa questão.
E aí, depois de um ano, esse jovem volta para a sociedade. E muitos deles acabam ingressando nas facções criminosas de tráfico de drogas, nas milícias. E aqui, na Zona Oeste, onde estão esses batalhões, é o lugar onde tem a maior milícia do Rio de Janeiro, sabe? Então, muitos jovens, eles acabam ingressando. Porque imagina um jovem, cara, 18 anos é uma criança, que essa criança passa o ano inteiro segurando o fuzil, e não pode largar o fuzil, não pode perder o fuzil. E aí esse ano passa e essa pessoa é jogada na sociedade de novo, sem nenhum preparo psicológico. Essa pessoa que muitas dessas pessoas, o primeiro salário, o primeiro contato com o dinheiro foi ali, porque tem um pagamento, tem um salário ali que você recebe. E aí você começa a planejar a sua vida de acordo com o seu salário ali, né? Tipo assim, você paga as prestações. Aí a pessoa sai do quartel depois de um ano, não tem mais salário. E a única coisa que ela sabe fazer é segurar no fuzil, é dar tiro, é tática de guerra. E aí a pessoa que não está ligada no procedimento pensa: ah, não, esse jovem pode ser um policial. Não pode no primeiro ano, porque tem que esperar abrir prova. Ah, pode ser um vigilante. Não pode, porque o jovem sai com 19 anos e para ser vigilante tem que ter 21 anos para tirar a ata. Então, esse jovem que é jogado na sociedade de volta, sem nenhum preparo psicológico, sem nenhum preparo profissional, ele acaba sendo seduzido pelo tráfico de drogas, pelas milícias. Então, esse livro, Efetiva Variável, na verdade, é um alerta que eu faço para a sociedade. Ó, todo ano a gente produz um montão de mão de obra barata aí para o tráfico, para as milícias. Ó, isso acontece. Então, essa questão de se o personagem boiou ou se ele ficou embaixo, isso daí é com o leitor, entendeu? Com a leitora, que é a pessoa que leu, que vai ter essa visão aí da história. Porque eu só apresentei o mundo, né? Agora, o que acontece depois desse mundo é com vocês. Porque ele tem esse momento de respiro durante esse ano obrigatório, mas mesmo nesse momento, em alguns momentos, como tu fala, ele está invisível, né? Nem a Isabela reconhece ele, nem ela enxerga quem é aquela criatura por trás da farda, né? Então, ele não tem uma qualificação, ele não tem um aprendizado técnico que ele possa sair e utilizar, né? É muito complicado. E assim, geralmente quando você... Tem outros livros, filmes que falam sobre o quartel, sobre o exército, mas nunca é pela perspectiva do recruta, do soldado, do conscrito, que hierarquicamente é o menor nível ali, sabe, dentro daquela estrutura. Então, a história sempre foi contada, entre aspas, pelos vencedores, por quem domina a situação. Se a gente tivesse os livros de escola nossos fossem escritos pelos índios, pelas pessoas escravizadas, talvez nós teríamos outro Brasil hoje, entendeu? Então, é por isso que eu gosto de contar as histórias pela perspectiva ali da pessoa que é menos favorecida dentro da história, sabe? Na cidade que eu nasci, os EV, tanto que eu fui saber o que era o efetivo variável, que eu ouvi por extenso pela primeira vez no livro, porque para nós era o EV, tipo, era aquele bando de guri andando na rua, quando saía do passear, sai tudo junto, e aí é uma massa disforme, é uma massa sem rosto, né? Então, isso. EV não é convidado para andar de Hilux. Então, é muito complicado esse mundo que é contado só de cima para baixo, né? E a gente pobre também namora, também ama, também vive, também tem os conflitos, né? Somos pessoas normais igual todo mundo, né? Uhum. Tu falou de contar a história pelo teu ponto de vista, enfim, pelo ponto de vista entregar para o leitor um novo ponto de vista. A gente fala muito que a literatura ela é enfiada goela abaixo na escola com livros que são inacessíveis praticamente. Então, adoro Machado de Assis, mas, por exemplo, tu levar para um jovem ali que o cara está entediado porque ele ganhou uma fortuna e não sabe o que fazer com aquilo, levando aquela vida com escravos na volta, aquilo ali dá uma raiva, dá um ranço, sabe? Vai ficar entediado, vai fazer alguma coisa da vida, sabe? E, ao mesmo tempo, também, esse mesmo clássico, digamos, mostra um país que
em muitos lugares não mudou, porque a rua ainda não tem o saneamento, as pessoas ainda estão vivendo em situações análogas à escravidão, enfim. O que o Andarilho tem feito para levar essa nova literatura para a galera, que eu tenho acompanhado ali a biblioteca, mas eu quero saber mais desse projeto. Então, desde que a gente lançou o primeiro livro, né, o primeiro romance, o Fiel, eu criei um projeto, Andarilho nas escolas, por voz das escolas, pelo Brasil, enfim, pelo mundo, falar da importância da literatura na nossa vida, né? Então, eu venho frequentando várias escolas, vários lugares, converso com professores, converso com bibliotecários, com alunos, assim. Isso já tem 6 anos, né, que estou nessa correria. E aí, eu costumo dizer que eu sempre fui a pessoa que, quando eu estava na boa, eu chamava os amigos para estar nas boas. Eu arrumava os empregos com os amigos, eu levava para as praias que eu conhecia aqui no Rio, diferente. Eu sempre fui um cara que sempre levou as novidades, as coisas boas e compartilhou. Eu levei Racionais lá para a favela que eu morava na época, que a galera nem conhecia. Enfim, tudo que eu vou adquirindo de bom, eu quero dividir com a galera. E aí eu percebi que precisava fazer isso lá em Antares, no lugar que eu morava. E aí eu aluguei uma casa lá em Antares para montar uma biblioteca comunitária. Só que aí, nesse período dessa casa que eu estava alugando, eu descobri que os policiais saíram do batalhão do DPO, que é um posto, PPC, Posto Policial Comunitário. Eles estavam lá há mais de 30 anos, nesse prédio ocupando, e aí o governador do Rio de Janeiro, ele desativou os batalhões, os postos policiais nas comunidades ali ao redor de Antares. Aí eu fui até o batalhão, conversei com o comandante, e a gente está no processo de instalar uma biblioteca dentro desse posto policial abandonado. Só que ainda não saiu no Diário Oficial aqui do Estado a desativação dos DPOs, mesmo as polícias não indo mais lá e tal, não saiu no Diário Oficial. E aí eu não posso ocupar enquanto não sair no Diário Oficial. Aí eu consegui uma banca de jornal, aí eu coloquei essa banca na frente do espaço lá do prédio e comecei a biblioteca dentro da banca, entendeu? E aí aquilo ali que a gente está fazendo aos poucos, né? De mostrar as boas novas, mostrar as coisas boas, de colocar os amigos, as amigas nas fitas boas. Porque livro, livro, livro é uma fita boa. Então, por isso eu quero colocar vocês nessa fita boa, entendeu? E aí, aos poucos, enquanto a gente está nessa questão da pandemia e tal, foi até bom que a banca ela fica num lugar aberto, então, assim, tem circulação de ar, as pessoas chegam, a gente lança álcool em gel, bota máscara, quem está sem máscara, e aos poucos a gente está incentivando a leitura, né, lá dentro da favela. Que bacana. E esse acervo vocês estão montando como, assim? Então, muita Comprando? coisa eu já tinha, assim, eram meus livros, né? Eu Uhum. peguei todos os meus livros de casa e levei para lá, que é livro pra caraca. E aí os amigos começaram a doar, sabe? Alguns autores, autoras começaram a mandar livros, a galera da editora tá mandando livro também. Enfim, já estamos já com muito, muito livro. Todo dia chega, quando eu tô lá, sei lá, eu empresto, sei lá, 20 livros por dia e chega a mais de 50, sabe? Que Tô com maravilhoso. muito livro. Daqui a pouco eu vou estar doando para outras bibliotecas também, tanto livro, sério mesmo, tanto livro que eu tenho. Eu tô com vários livros repetidos. Aí eu tô querendo separar ali alguns livros repetidos para poder fortalecer outras bibliotecas também, entendeu? E É tem porque as algum. pessoas dão porque é o Gessé, já veio aqui, o Gessé é maneirão, vamos ajudar ele. Só que, enfim, tem que jogar para quem também não tem um acesso à Visibilidade. mídia como eu tenho e tal, que não tem essa visibilidade. Uhum. Muito bacana. E tem algum que tem menos, assim, alguma que tu gostaria de ter mais na biblioteca, assim, que... Tem uma livraria em São Paulo, Suburbano, o nome é Livraria Suburbano, do Alessandro Buzo, do escritor também. A livraria dele, né, ele vende só livros da galera de periferia. Como o meu acesso, o meu ingresso à literatura foi através de livro que relatava a favela, eu acho uma boa estratégia começar por esses livros. Então, Uhum. quanto mais livros escritos por pessoas de favela, por mulheres, por homens, vindo de favela, de periferia, quanto mais eu tiver esse acervo, mais eu me sinto confortável para trabalhar a mediação da leitura inicial ali, naquela, pô, lê isso aqui, tu vai gostar.
Aí depois eu leio outra, daqui a pouco agora vê isso aqui, entendeu? É um degrau, né? Começa e aí vai buscando coisas mais distantes, mas começar Isso, pelo resumiu bem. entorno, né? Começar pelo entorno, pelo que é confortável ali, é um acolhimento maior, eu vejo, eu acho, né? Tipo isso. E Se me a diz, biblioteca fosse numa praia, ia começar com livros de surf, entendeu? Pra galera, depois ia indo pro escritório, e, tá ligado? E... perfeito. Eles não escreviam literatura, mas contavam sua história através da música, né? Hoje, eles parece que muita gente quer ser famosa primeiro, e aí quem que está compondo essas músicas? Tem esse movimento, tem essas pessoas que estão produzindo, ou tu acha que as pessoas estão produzindo menos? Não, então, as pessoas estão produzindo muito, na verdade, né? Tem uma galera muito boa produzindo tanto texto quanto músicas. Só que, infelizmente, né, as pessoas não querem ouvir qualquer um. Tipo, não vou ouvir qualquer um. Tá. Agora, quando tu fala assim, esse cara aí já fez isso, já trabalhou ali, já não sei o que, a pessoa fala, opa, então eu quero ouvir. Então, quando eu estava escrevendo o Fiel nesse período, eu vi que era necessário, além de escrever o livro, né, eu precisava ser algo mais. Porque quem eu era na sociedade para alguém querer ler um livro meu? Quem é que um dia ia entrar numa livraria e ia escolher o meu livro no meio de um montão de livros? Qual editora queria me publicar? Como eu seria apresentado para a editora? Esse cara aqui escreveu um livro. Ele mora na favela de Antares. Agora, esse cara aqui mora em Antares. Hoje ele é diretor de reportagem da CUFA. Ele já fez isso, ele já fez aquilo. Ele tem uma ONG, ele tem o quê, sabe? Tem tanto seguidor, tem tanto isso. Aí a pessoa já falou, opa, quem é essa pessoa? Então, infelizmente, as pessoas elas querem ouvir, elas não querem ouvir qualquer um, né? Então, se você começa como qualquer um, as pessoas não querem enfim, elas não vão te dar ouvidos. Então, infelizmente, as pessoas, como eu tive que fazer, precisam, além de escrever, ser alguém, né, na visão do leitor, do editor, que mereça ser lido, sabe? Eu acho que todo mundo merece ser lido. Todo mundo tem história para contar. Só que nem todo mundo vende livros. Na verdade, o livro ele é uma mercadoria para a editora. Tem todo aquele cuidado com isso, beleza. Mas se ele não for comprado, não adianta ser um livro foda Produzir. se ninguém compra, sabe? Então, assim, eu não sei se é uma culpa, se chega a ser uma culpa da pessoa que escreve ou que compõe, ou se é da sociedade, mas acho que é mais da sociedade, né? Sabe? Tem que ter Mas a sociedade é feita por todos nós, então a gente também faz parte da sociedade, né? tem que ter o Porque a gente aval vê a da galera, fama para te chegar no livro primeiro, né? é tipo isso, pô. Porque a gente vive dizendo que o governo não investe em cultura, educação e tal, mas muitas das vezes nem a gente mesmo investe, pô. Um amigo faz um show, a gente quer ingresso de graça. Vai peça de teatro, a gente fala, não, bota na lista VIP. Aí lança o livro, a pessoa não compra, só curte. Legal, bacana, parabéns. Então, às vezes, a gente mesmo também é igual o governo, porque também não investe, e falar do outro que não investe, sabe? Aqui eu moro numa cidade que está completando 200 anos. Viu? Então, quando eu tiver assim, ó, é porque tu tá travada e eu não quero dizer que para as pessoas que estão vendo que tu travou. Então, eu fico aqui, tipo, Não, eu moro numa cidade que ela está completando 200 anos agora. E aí qual foi feito cidade? Cachoeira do Sul. Ela é a quinta mais antiga do estado aqui. Aí teve um documentário, foi feito um documentário, e no documentário falaram sobre o curso que tinha aqui de artes, que era muito famoso e que era referência no estado, tudo mais. E aí as senhoras da sociedade foram falar sobre esse curso, que pena que não se incentiva mais, que foi fechado, que formava grandes professores de artes. Mas aí eu penso que essas mesmas senhoras vão ficar muito felizes se seus filhos forem fazer direito, engenharia, mas se algum deles falar que vai fazer artes, não tem del, né? Então, a sociedade que cobra a arte é a mesma que
É. esquiva de se responsabilizar por comprar essa arte, por viver essa arte, né? A não ser se essa arte tiver um certo reconhecimento da mídia, do público. Aí as pessoas guardam, meu filho tá na Globo, tá não sei aonde. Então é preciso ter infelizmente é preciso ter a fama para poder as pessoas valorizarem a arte, né? Enquanto eu estava escrevendo e tal, as pessoas diziam que não vai dar em nada, é maluco ficar fazendo sarau e tal. E aí, quando apareceu na televisão, caramba, meu amigo, olha lá, que legal, pá, entendeu? Sempre acreditei. Me diz uma coisa, tu falou em TV agora, tu participou do grupo de redatores da Malhação? Foi em 2015, não sei o que eles tinham na cabeça, que eles iam começar a falar de escola pública, né? E aí eles iam falar de escola pública e me chamaram, porque eu tinha uma experiência em escola, né? Porque a sétima série eu repeti 5 vezes, então mais 2 vezes no primeiro ano. Aí falaram, acho que esse cara aí sabe um pouco das histórias. Aí me chamaram para ajudar lá num grupo para escrever as histórias. E como é diferente escrever para a TV e escrever um livro, assim, como que é o processo criativo de pensar isso? Você tem um cliente, né? Então, assim, é diferente de você criar suas histórias, você montar suas histórias, né? Porque você tem um público, você tem um horário de exibição, você tem uma certa censura. Então, assim, você tem que pensar nisso tudo antes de escrever, né? Então, pensar em bolar histórias que fazem sentido, bem próximo da realidade, mas que tenha essa preocupação com o horário, né? Tem um filtro, uma limpadinha ali para ficar. E minhas histórias são tiro, porrada e bomba, né? E aí, tive que... Eu repito muitas vezes que os personagens masculinos da literatura eles são escritos para agradar as mulheres, né? Então eles chegam cavalheirescos, com a rosa, com tudo mais. E o Vini não, o Vini chegou Ah, ali. Ele do jeito que for, e isso foi uma das experiências que eu sinto de riqueza dessa leitura, é esse personagem tão transparente, assim, tão entregue, tão aberto. Isso é muito legal, foi muito bacana. então, mas aí tem uma outra questão também, que tem muita gente, né, que não está muito ligado, porque isso daí é um relato de um jovem que serviu o exército, recém-saído, contando sobre as histórias dele, do jeito dele, de como ele viu. Então, quando ele fala da menina, quando ele fala da Isabela, não é que a Isabela seja aquilo, é como ele está retratando ela na cabeça dele, como ele está contando. Quando, por exemplo, dificilmente uma pessoa assume que no término da relação, que ela, tipo, que ela foi chutada, que ela que chutou. Tipo assim, ela sempre não quer sair por cima. Não, eu terminei com ela. Ainda mais na sociedade machista, né? Ela fala, não, ei, terminei com ela. Às vezes tá sofrendo ali, porque a menina que terminou, travou. Bravo! Então, porque assim, a Isabela, ela tinha a vida dela. Ele contava que ela fazia faculdade, ela sumia, mas na cabeça dela, ela sumiu porque ela não atendia, mas ela estava estudando. Ele dizia, não, aquela mulher é maluca, não sei o quê. Entendeu? Uhum. Tem essa questão também que tu tem que ficar ligada. Com os anseios dele, com as inseguranças dele, com as falhas, com as qualidades e as falhas muito expostas ali, né? Então, com as expectativas dele. Isso, com as falhas dele muito expostas. Uhum. Mas era isso, eu acho que eu não quero tomar muito teu tempo, e ainda sabendo que daqui do interior do Rio Grande do Sul a gente não tem uma internet que consiga suportar assim um diálogo coerente por muito tempo. Tranquilidade. Mas eu queria te convidar a chamar as pessoas que estão assistindo, assim, espero que as pessoas que me acompanham comprem muito teus livros, assim, e deem esse aval para esses escritores maravilhosos que a gente precisa conhecer mais, e convida eles, então, para lerem o Fiel e o Efetivo. Então, galera, leiam o Fiel e o Efetivo Variável, porque vale muito a pena. É um recorte que eu faço da sociedade, né, carioca, mas também
Eu já recebi mensagens de pessoas de vários lugares do Brasil dizendo que eu estou contando as histórias deles e tal. Porque meio que, né, essa tal da globalização, as histórias elas são parecidas em determinados locais. Eu esqueci de falar, sabe de quê? Do Marginal, né? Tá ligado no Marginal? Diga. Então, que você tinha perguntado o que que eu faço para incentivar a leitura e tal, eu falei da biblioteca, só que antes da biblioteca, eu criei um movimento chamado Marginal, né, que é de quem veio da margem para o now, né, para o agora. Agora. Então, a gente começou fazendo saraus em algumas favelas, aí a gente começou depois a gravar poesia em um minuto, poesia marginal em um minuto. E numa semana a gente postava um vídeo de uma menina no YouTube e na outra de um humano, uma menina e um humano. Aí fomos desde Mano Brown, MC da Rincon, a Roberta Estela Dalva, Lelê, Dona Tuca, pessoas famosas e não famosas, com a ideia de que a mídia de um ia puxar visibilidade para o outro. Então, criamos o Marginal, que começou fazendo, gravando esses vídeos, gravamos alguns clipes, aí começamos a fazer batalha de rima, batalha de slam, mas tudo isso, né, no sentido de incentivar a leitura. Quando a gente faz sarau, é como se a gente estivesse pegando os livros das estantes, das prateleiras e jogando as palavras nas ruas. O nosso sarau em Madureira é em frente a um ponto de ônibus lotado. O nome do sarau está no ponto, porque fica de frente para o ponto. Então, a gente começou com o nosso público, eram os passageiros do ponto de ônibus. E muitos deles viraram nossos frequentadores e nossos poetas. Então, assim, a gente sempre arruma uma forma de incentivar a leitura através de outras artes, né? A gente recentemente lançou um filme, né, que é um curta-metragem que está no canal Marginal Oficial no YouTube, que foi inspirado num conto que eu publiquei em um livro em homenagem ao Bezerra da Silva. Então, todas as ações do Marginal, por trás, ela está ali incentivando a leitura, né? Na batalha de rima de MC, a gente fala, cara, tu tá muito fraco, toda hora tu fica repetindo essa parada aí, tá ligado, mano? Tá ligado, mano? Cara, lê esse livro aqui, ó. Vai melhorar teu vocabulário, tu vai ter mais palavras para usar na tua rima. Então, o tempo inteiro a gente arruma uma forma de incentivar a leitura, porque eu acredito que isso é muito importante, isso é fundamental. Porque quem não cuida do leitor, quem não cuida dos leitores, não pode reclamar dos eleitores. Maravilhoso. Muito obrigada, Gisele. Eu vou encerrar aqui a gravação e aí eu finalizo conversando contigo, tá bom? Valeu, Juliana. Tchau. Uma boa tarde. Tchau, tchau.